E a escola dominical, ela foi retomada, na verdade, porque ela já tinha sido organizada antes, mas aí parou por algum tempo e retomou em novembro de 2020. Né? Foi aprovado pelo conselho em outubro, mas em novembro que começou. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir o currículo, depois formar equipes, levantar os recursos que nós tínhamos, os didáticos, né, os recursos físicos, então, quais são as salas, temos cadeira, temos mesa, temos lousa, TV, vai usar, não vai, né? Então, aspectos práticos aí no início. E o que nós resolvemos, né? Em primeiro lugar, nós resolvemos fazer um projeto piloto. Então, a gente falou, vai começar agora, não vai começar agora, deixa para o ano que vem. Então, a gente decidiu começar em novembro até dezembro, com 8 aulas, para justamente depois termos momentos das lições aprendidas e começarmos para valer em janeiro de 2021. Né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi formar uma liderança, né? Aí depois dividir as salas, né? O que foi feito em função da nossa realidade, não foi feito em função de teorias pedagógicas. É claro que a gente considerou o que as teorias falam, né, a respeito das faixas etárias, tudo, mas isso não foi o fator decisivo. O fator decisivo foi quem são as nossas crianças, vamos considerá-las e dividir em função delas. E também com muita flexibilidade, com muita abertura para mudanças depois, sabe? Para ajustes, né? Aí a gente definiu um logotipo e começou, né, pensar, bom, a gente agora tem que recrutar, selecionar e fazer as comunicações, né? Então, a gente se dividiu em 3 áreas. Uma área que é cuidar da parte administrativa, geralmente a maior. Outra área pedagógica, que geralmente é menor, porque tem que ser, assim, eu acho que é mais prático. Muita gente cuidando de material didático é complicado, a não ser que ele já esteja prontinho, como não era o nosso caso. A gente meio que concentrou um pouco mesmo, o pastor Jonatas é o líder, eu e a Eliane somos as duas outras sublíderes, digamos assim, né? E a parte que é cuidar da comunicação, né? Então, o que nós combinamos? Olha, nós temos atribuições e constantemente a gente vai tomar esse tipo de decisão. Para cada grupo a gente vai ter um ponto focal e as suas equipes, né? A gente precisa muito sempre pensar nisso, né? Isso é uma coisa que faz diferença mesmo. É você deixar as coisas bem claras, bem determinadas, assim. Claro que tudo para a gente vai agir num espectro, né, de flexibilidade, mas foi muito importante essa formação e esse estabelecimento de papéis, né? Então, olha, a Cleide vai ter uma equipe, não começou com a Cleide, começou com a Kika, por exemplo, sabe? E depois foi mudando, foi aumentando. O que ela vai estar sempre preocupada? Na organização dos ambientes. Quantas salas nós temos? Quais equipamentos nas salas? As mobílias são adequadas? Estão estragadas? Não estão? Tem perigo? Sabe? Que materiais nós temos? Temos papel, temos caneta. Então, elas iam olhar tudo isso, fazer um levantamento, e as decisões constantes que elas iam tomar com relação aos protocolos de segurança das crianças, independente do Covid, né, a gente tem que ver isso, mas com o Covid, então, entrou aí mais protocolo ainda, né? Então, a gente marcou os chãos, a gente colocou tapete higienizável, a gente colocou álcool gel na altura das crianças, não tinha um portãozinho, a gente colocou, então a gente foi pensando em tudo isso, a gente comprou bastante, assim, álcool para passar, né? Olhou o banheiro, tudo os banheiros, colocou sinalizações, né?
Também elas iam estar em constante contato com a gente para pensar na coerência com a proposta pedagógica, né? Então, se a gente vai sentar no chão, olha, precisa ter um tapete, vai fazer atividade, temos material no almoxarifado, precisa comprar, não precisa, temos alunos especiais, né, ou não, como que a gente vai recepcioná-los, acolhê-los, incluí-los, né. A parte pedagógica é a que recruta professores, faz a formação de professores, pensa no currículo, plano de aula, nos recursos, né. E o tempo inteiro a gente está pensando se o material está adequado, se no ambiente também está adequado, tempo, a gente vai ter biblioteca, não vai ter, e tudo mais, né? E a parte de comunicação, a Tati é a esposa do Jonatas, né? Ela cuida junto com a Raquel, então elas formaram um grupo de WhatsApp para os professores, para os pais, só da coordenação, né? Providenciaram o acesso no Moodle, que eu já vou falar do Moodle, o e-mail, então a gente se dividiu, né? Ninguém fica sobrecarregado, já seguindo o Getro, né, na prática. Então, tudo começou com pouca gente, a gente fazendo reunião semanal no Zoom, levantando as necessidades, percebendo coisas, né, fazendo esses alinhamentos iniciais, e firmando compromissos. Então, a gente abria um PowerPoint e ia preenchendo. Quem faz o quê? Você faz isso, você faz aquilo, beleza. Então, a gente começou com a liderança, criando um estilo mesmo de vida, de constante contato, mais rápido, bem rápido, porque todo mundo tem uma vida muito corrida. Mas a gente se comprometeu a manter contato constante, né? E aí, a gente também se dispôs, a gente firmou compromisso de sermos flexíveis para mudanças, porque a gente, como líder, né, são vários líderes juntos, a gente enfrenta a nossa própria personalidade, em que a gente quer de um jeito e tem que ser daquele jeito, e a gente que é mulher, né, a gente tem umas características próprias de que as coisas às vezes têm que ser do nosso jeito, né? Então a gente já sabendo disso e dessa luta contra o pecado, a gente já se comprometeu, né? A sermos flexíveis. A gente não esperou nenhum problema acontecer para se comprometer, a gente já se comprometeu antes, né? Então a gente definiu inicialmente 4 salas e a gente fez assim, ó, 0 a 1 ano, a sala 1, 2 e 3 anos, sala 2, 4 a 6, sala 3, 7 a 10. Por quê? Nós não tínhamos nenhuma criança de 10, nem de 9 anos, só tínhamos uma criança de 7. Então, a gente fez assim. Aqui tem 4, mas era uma estimativa porque eram crianças de família que estava chegando, mas ainda não era membro, então a gente colocou essa estimativa, né? Então, foi uma discussão eterna de como dividir, né? Não tem jeito, chegou uma hora que a gente definiu assim, mas o que eu digo, né? A regularidade por faixa etária é importante ser considerada, claro, mas tudo depende da realidade da igreja, né? Muita gente me pergunta isso, eu falo, gente, olha para a sua igreja, como é a sua igreja, quais são as suas realidades, porque, por exemplo, lá a gente só tinha 4 salas também, não tinha como fazer mais, né, então tem essa também, não é só a faixa etária, também é o espaço que você tem, se você tiver 2 salas, você vai ter que abrir 2 salas e dividir 2 faixas etárias, né. Aí a criação de logotipo, uma das meninas lá que fez, achei que ficou muito lindo, né, então ela falou, olha, eu coloquei a cruz no centro, porque a gente quer uma abordagem cristocêntrica para as crianças, as digitais representam identidade, né, e todas apontando para Cristo, então no início a gente tinha 4 salas, tal, né, bem bonito. E a gente então tinha formado a liderança inicial, a gente já tinha a definição das salas, a gente já tinha o logotipo, faltava então recrutar os professores, né, formar a equipe aí que ia
dar as aulas, operacionalizar tudo e tal. Então, a primeira coisa, a gente pediu para os pastores avisarem sempre na igreja. A gente deixou uma mesa no final, no fundo, lá, para depois do culto pegar o nome dos interessados, tirar dúvida. Aí a gente fez um formulário de intenção de participação no Google Forms, né? E a gente começou a preparar treinamentos, né? Aí, essa sondagem, então, ela foi feita nesse formulário, bem simples, pede o nome, o e-mail, e que sala que gostaria de dar aula, e aí a gente deixou um espaço para eles escreverem, foi muito bom esse espaço, porque eles, eu não tenho experiência, eu tenho experiência em tal faixa etária, mas prefiro outra, eu tenho experiência em faixa etária e quero continuar nessa faixa etária. Então, depois o próprio Google nos dá o relatório prontinho, e isso facilita muito, nossa, isso foi muito bom. E é muito tranquilo, muito fácil fazer, a gente já manda o link no grupo e eles preenchem e a gente tem o relatório prontinho, né? Depois vai entrando em contato com o e-mail, a gente não pediu o celular, né? Mas, enfim, pode pedir o celular também. E aí a gente, então, definiu as equipes, né? A partir daí, nós tivemos o privilégio de se inscrever nesse curso do Perguntar Não Ofende. Esse curso é aberto, ele é pago, ele custa, acho que é R$ 280, eles dividem em 12 vezes, ficam uns R$ 24 por mês, super acessível, né? Ele é um curso do panorama e teologia bíblica do Antigo Testamento, porque a gente definiu que ia fazer o nosso currículo em função da própria Bíblia, obviamente, mas passando do Antigo ao Novo Testamento, em 3 anos, né? Então, esse curso seria um dos apoios aí na fundamentação teológica para os professores, né, no preparo. Então, toda semana disponibilizam as aulas e mensalmente tem aula ao vivo, e o professor é o próprio Mauro Meister, então a gente se sentiu ainda mais privilegiado por tê-lo próximo, né? Mas nem sempre a gente consegue acessar o pastor, né? Tanto assim, mas com essas aulas foi muito, muito prático, né? E esse curso é aberto. Ele tem um material de apoio em PDF, que é bem objetivo, mas é profundo, então é muito bom esse curso. Recomendo. Ele tem 5 módulos, né? Então, e para cada módulo tem 4 aulas, mais uma de dúvidas, que é ao vivo no YouTube, né? Então, por que estudar o Antigo Testamento, a natureza da literatura do Antigo Testamento, o mundo no Antigo Testamento, ele fala sobre a importância da geografia, e tudo isso vai dando insights para os professores pensarem as suas aulas, né? Aí o módulo 2, o culto no Antigo Testamento, né, no tabernáculo, o templo, depois ele fala aqui sobre Levítico, né, a teologia do Antigo Testamento. Aí aqui ele entra um pouco no que é a pegada do Van Groningen, né, do cordão dourado, o tema tríplice da teologia bíblica, que a gente usa muito como recurso didático para as crianças e para os pais, né? Então, estabelecer sempre esse raciocínio unificador em que você encontra na Bíblia repetidamente a ideia do reino, né? Do palco, né, que Deus estabelece o seu pacto, a sua aliança, né? Em que ele reina por meio de aliança conosco e sempre usa um mediador, né? Que serve aos propósitos do pacto. Então, a partir daí, a gente consegue olhar para as histórias bíblicas num conceito mais unificador, de história da redenção, história única, em que Jesus está sempre sendo apontado por meio de um mediador, Moisés, né? Esses personagens, Davi, né, os personagens, bíblicos, Jacó, de várias formas,
eles vão apontando para Cristo como tipo e tal. Aí o módulo 4, ele fala da teologia da criação, a queda, a graça após os mandamentos e o pacto noaico, né? O módulo 5, ele fala sobre os patriarcas, o pacto mosaico, o pacto davídico e termina com os profetas. E aí, todo esse panorama do Antigo Testamento, ele faz um panorama incrível. Esse curso vale muito a pena mesmo. E aí, temos tempo aí, eu acho que é infinito, eles nunca vão tirar de quem tem o acesso a essas aulas. Então, essa aula de Levítico, por exemplo, eu já assisti umas 3 vezes, eu volto, porque cada vez eu quero pegar uma coisa diferente, a da criação também, porque eu aprendi coisas que eu não tinha a menor ideia de que era daquele jeito, né? Então, essa aqui é uma página, é a página do curso, que eu queria mostrar, né, para vocês. Estou quase terminando. Essa aqui, enfim, a página, esse é o link para quem quiser se inscrever, deixar esse material com a Silvia depois, né? E aí também nós fizemos, além de fornecer esse curso, né, para os professores, também a gente colocou na plataforma Moodle, a gente aproveitou a plataforma da Axie, né, para desenvolver o nosso espaço, né, em que a gente ia fazer esse curso de formação na nossa igreja, que acho que isso chamou a atenção da Silvia, né? Ela falou, poxa, que interessante. Inclusive, aproveita para falar um pouquinho o que é a Axie, que eu não sei se todos têm conhecimento. Ah, tá bom. A Axie é uma associação de escolas cristãs internacionais, né? E ela tem, então, a sua sede no Brasil, que o Mauro Meister é o diretor. Então, ela apoia as escolas cristãs, e muitas delas, assim, são bilíngues, né, aqui no Brasil, então eles têm alguns materiais em inglês, né, e tem muito material de fundamentação bíblica para as áreas da psicologia, da pedagogia, da neurociência, tudo aplicado à educação, né? É um material muito acessível, assim, sabe, para a gente. Então, a gente recomenda muito. Depois eu pego alguma coisa aqui e mostro para vocês. Então, eles auxiliam, essa associação, ela auxilia as escolas parceiras na implementação de uma educação escolar cristã, né? E tem parceria com o Mackenzie e tudo, né? Eles têm muito serviço, muita assessoria para as escolas, né? E aí, então, o Moodle é gratuito, né? Mas é difícil desenvolver um curso no Moodle, né? Então, a gente teve esse privilégio de aproveitar a estrutura dessa plataforma já desenvolvida e só customizar um curso para nossa igreja, né? E aí a gente colocou nessa estrutura, né? Então, mantendo os avisos aqui, avisos iniciais, material sobre ensino cristocêntrico, que eu vou abrir lá a plataforma, vou mostrar para vocês. Aqui um material instruindo os professores a como montar um plano de aula, as aulas de 2020 e as aulas de 2021. Igrejas que não têm essa oportunidade, elas podem usar o Google Drive ou o OneDrive, né? No caso aqui seria o @hotmail, o @outlook, né? E o Google Drive para o @gmail. É bem prático também. Lá na Igreja de Pinheiros, a gente começou com o Google Drive. Tudo que aqui na Barra Funda a gente faz no Moodle, lá era tudo no Google Drive. Agora eu não sei se eles já passaram para alguma plataforma ou não. Mas a gente ficou 2 anos lá em Pinheiros usando o Google Drive, deu muito certo. Então, aqui, como eu falei, a gente coloca, são abinhas, né? Que quando você entra, tem os materiais relacionados aqui ao ensino cristocêntrico, artigos da FIDS Reformata, vídeos, né? E aqui também arquivos. Aí, o que a gente fez, então? Deixa eu só ver o horário aqui.
Tá. O que a gente fez em 2020? A gente estabeleceu que a gente ia começar, né, como se fosse um projeto piloto, com currículo introdutório, em 8 aulas. Né? A primeira aula, então, foi dia 8 de novembro, com a aula magna, falando sobre quem é Deus. Né? Aí depois, sobre como ele se revelou, né, pela criação e pela palavra, a formação do seu povo, né, a aliança que ele fez com Abraão, por aí vai, tudo de forma introdutória para as crianças. E aí, a Bíblia, né, como contando uma história só. Qual é a história? É a história da redenção, tem criação, queda, redenção, consumação, tal. E depois a gente destrincha em 3 partes. Né? A primeira parte da história, a perfeição da criação, o estrago da queda e o propósito da redenção. E no dia do Natal, né, no final de semana do Natal, dia 27, a gente falou do Evangelho, que é Cristo, né, quando ele nasceu e tal, e a gente fez uma retomada geral aqui. Então, para cada aula, os professores tinham que estudar, né, contexto de apoio, as referências bíblicas, referências didáticas, e os professores tinham que fazer o plano de aula. Né, isso que foi uma grande também novidade, né, porque eles, eu nunca fiz plano de aula, como faz plano de aula, o que eu uso, né, a gente está bem acostumado a usar revista, né, de escola dominical, então a gente falou, não, isso aí acabou, por enquanto, nós vamos estudar diretamente da Bíblia e fazer planos de aula. Mas é claro que a gente precisa de uma metodologia, né, de como fazer, né. E a gente pesquisou, eu fiz pedagogia, outras pessoas da igreja também. Então, existem muitas propostas, né? Muitas teorias bonitas. Mas esse manual do Professor Eficaz é um livro antigo, eu falo aqui, né? Ele é antigo, mas ele é muito atual. Ele traz uma proposta muito boa, é um livro legal, assim, e que é feito para nós mesmo, sabe? Feito para nós, professores, no ambiente eclesiástico. Então, eu recomendo esse livro. E ele traz um modelo de plano de aula, né? O Donald Griggs é o autor. E nós pegamos o modelo dele e adaptamos para a nossa realidade. Adaptamos pouco, mas adaptamos, né? Então, a gente, para toda a aula, o professor coloca aqui qual que é a sua sala, seu nome, a data. A gente também discutiu um pouco sobre definição de tema e assunto. O tema é algo mais amplo, e o assunto, ele geralmente tem mais de um assunto relacionado a um tema, né, os objetivos de aula e quais são as passagens bíblicas em que serão trabalhadas na aula. E o Griggs, ele propõe momentos, né, da aula. Ele usa terminologia um pouquinho diferente, mas a ideia é bem parecida. Então, o que a gente propôs? Olha, pessoal, a gente sempre vai começar convidando o aluno, cativando o aluno, né? Levantando, tem gente que fala, né? Levantando os conhecimentos prévios, contextualizando. Então, a gente chama de convite. Vamos convidar o aluno para tomar parte na consideração do assunto da aula. Essa é a ideia. Como que nós realizamos essa ideia? Nós realizamos essa ideia fazendo uma abertura conjunta. Todas as crianças chegam e vão para o mesmo local, em que a gente faz essa abertura para convidá-las para contextualizar o ensino. Né? Num segundo momento, eles se dividem nas salas, né, por faixa etária, em que o professor vai, com o aluno cativado ao tema, expor a palavra. Ele vai dizer, olha, isso que nós vamos aprender está na palavra de Deus. É palavra de Deus. Né? E então, é feita uma parte expositiva, mesmo aos bebês, desde o bebê, né? E aí, cada professor seleciona um trecho, maior ou menor, para expor, mas isso aqui a gente não abre mão, que ele tenha a Bíblia em mãos e leia a palavra.
E aí, em seguida, a explicação do texto, numa abordagem cristocêntrica, né, já vou também falar mais sobre isso, passando pela aplicação, em que a gente busca, então, desenvolver cosmovisão cristã, visão de mundo, né, como isso forma a minha visão de mundo. Então, eu olho para o mundo com que lente, né, com a lente da palavra, que eu acabei de aprender. E aí, por fim, a gente faz um momento final de inspiração, que a gente, então, reflete, quando dá tempo, a gente faz as atividades, mostra um vídeo, canta uma música, né, e faz esse fechamento com uma oração. Inicialmente, a gente começou a ensinar o hebraico para eles, o que estava indo super bem, assim, mas nós descobrimos que uma pessoa está desenvolvendo um material de ensino para crianças sobre o hebraico. Então eu falei, então para tudo, assim, porque eu estava apanhando muito fazendo esse estudo e estava sendo muito difícil. O hebraico é maravilhoso, mas estava sendo muito difícil. E aí, ao saber que uma pessoa está dedicada a isso, eu falei, pastor, por favor, então vamos esperar esse material e vamos com calma, né? Já são muitas novidades, ele mesmo concordou, né? Já estava com essa ideia. Então, a gente deixou em stand-by o ensino do hebraico, a gente estava ensinando o alfabeto com o Salmo 119. Então, a gente deixou isso por um tempo, assim, de lado. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar com a ajuda desse irmão, o filho do Valdeci Santos, que está fazendo esse material. Então, é isso, essa é a estrutura da nossa aula. A gente, mais ou menos aqui, uns 10 a 15 minutos para convidar, né? Então, das 9h30 até umas 15 para as 10, e 15 para as 10, às 10h15, a gente tem esse tempo aqui, né? Então, meia hora, praticamente, para informar, examinar, ilustrar e inspirar. No princípio, a gente ficava muito preocupado que não ia dar tempo, mas dá, porque a criança tem que ser rápido, né? A gente tem que ser objetivo. Mas dá sim, a gente vai treinando e vai vendo que dá muito tempo. Mas é claro que a gente sempre quer mais tempo. Bom, aí na sequência, né, dessa reflexão toda de como a gente ia se preparar, né, a gente então, ao mesmo tempo, o pessoal da comunicação preparou uma comunicação aos pais, mandou para o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, né, fizeram esse convite no Canva, né, criou o grupo, aqui está escrito errado, aí mandou o link, né, para quem quisesse participar do grupo, sempre a gente está mandando esse link, mostrando o QR Code e tudo, e o pessoal vai entrando, né. Então, a gente também se comprometeu com essa comunicação constante com os pais, por meio do WhatsApp. A gente também dá as aulas para os pais, a mesma aula das crianças, só que para eles a gente dá aula antes. Isso começou em 2021, essa aula antecipada. Em 2020 a gente dava ao mesmo tempo, a mesma aula. Só que depois a gente percebeu que não fazia sentido, né? Porque a gente queria que eles fizessem em casa, um devocional, um estudo, para depois no domingo as crianças já virem com as aulas estudadas, né? Então a gente começou a fazer os cards, que traz a leitura bíblica, leitura complementar, a referência do uso do catecismo, que é o que a gente usa muito para formular a doutrina, né? E uma frase, né, com 1 ou 2 parágrafos, com a ideia geral, assim, a ideia central do enfoque cristocêntrico, porque os pais perguntam, mas como que eu ensino cristocentricamente o tabernáculo, né? Entende? Mas como é que eu mostro Cristo no sacrifício? Como é que eu mostro Cristo na vida de Jacó? Né? Jacó foi tão complicado. Então, a gente está aprendendo junto e vai compartilhando com os pais, né? Então, a primeira aula em 2020 foi com o Emílio Garófalo,
falando, foi uma aula magna, né? Então as crianças ficaram junto com a gente, é a coisa mais fofa, né? Essas crianças são muito fofas, assim. Ficaram juntas e ele falou sobre Deus, né? E aí depois essas foram as outras aulas, em que a gente tá sempre com Bíblia, 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 e lendo para eles na Bíblia e explicando. Esse aqui, ó, essa imagem aqui ao lado é o Catecismo Ilustrado, né? Então ele é um parâmetro seguro para nós de interpretação da Bíblia, né? Nós, como reformados, então, nos recorremos às confissões, aos credos e às confissões, né? Então, essa aula aqui, por exemplo, foi uma aula sobre a criação, né? A aula 1, em que, se você olhar aqui da esquerda para a direita, a gente tem um exemplo de como foi desenvolvida a aula. Então, primeiro a gente leu, né, o texto bíblico, Gênesis 1, e a gente foi na tradição judaica mesmo, de quando ler, dar as ênfases, as entonações, né? Então, já tendo estudado que Deus disse 10 vezes, disse Deus, disse Deus, disse Deus, quando eu lia disse Deus, eu lia mais forte, né? E depois também dos dias da criação, do primeiro ao terceiro, eu li meio que direto, aí eu dei uma pausa para fazer uma reflexão. O que Deus fez até o terceiro dia? Até aqui, gente, não tinha brinquedo, né? Esse brinquedo, na verdade tinha, mas eles não estavam mexendo no brinquedo, né? O ideal é não ter, enquanto eles estão ouvindo a palavra, né? Aí, o que Deus fez até agora? Ele preparou o habitat, né? Para depois, aí eu continuava falando dos 3 últimos dias, quando ele habitou, né, a terra com os habitantes do céu, do mar e da terra, né, por fim o homem, e aí ele descansou, né? Então, depois desse momento, a gente entregou para eles esse quebra-cabeça desmontado em 3 partes, né? Então, aqui são os habitantes do mar, os habitantes da terra e os habitantes do ar, né? Correspondentes ao quarto, quinto e sexto dia da criação. E aí eles tinham que, então, montar, e conforme eles iam montando, a gente ia retomando, né? Tudo que a gente leu, a gente ia retomando. Então, a gente falou sobre eles. Olha, Deus, ele fez de forma simétrica. Então, aqui, sem montar o quebra-cabeça, era como se fosse Deus tendo preparado o habitat, né? Então, 3 dias simétricos a 3 dias, e o último dia do descanso, né? Então, a gente tendo estudado na teologia, tendo estudado pelo curso, tendo estudado Van Groningen, tendo estudado Greidanos, a gente percebeu isso, e isso virou recurso didático, né? E aí depois também, para ler para eles, sabendo dessa repetição 10 vezes, 10 mandamentos, disse Deus 10 vezes, a gente também usou como recurso didático, né, de performance na contação de história, né? E aí a gente vê aqui também o caráter de Deus, né? E a gente aplica isso com as crianças, eles percebem tudo, eles aprendem tudo, é incrível, assim. Então Deus é um Deus de ordem, um Deus de padrão. Primeiro ele fez o habitat, depois ele fez os habitantes. Aqui também, antes de vocês entrarem, a gente chegou primeiro, a gente organizou a sala para vocês, depois vocês entraram. Isso é uma lógica criacional, né? E a vida é assim, e a gente fazendo assim, a gente está honrando o nome do Senhor, né? E está aprendendo com Ele como as coisas funcionam, né? E a gente também fez a ponte para Cristo, né? Por meio do texto de João, em que ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo. Então, a gente cantou uma música que um dos membros fez, também uma música sobre a criação, né? E aí, mais um exemplo aqui foi na aula 4, em que a gente introduziu a história da redenção. Então, a gente faz simplificações, né? E fala, gente, a história, a Bíblia é uma história só, é a história da redenção, ela está em 3 partes,
E aí aqui eram adesivos que eles tinham soltos e eles montaram esse quadro, né? E aí, ó, a perfeição da criação, o estrago da queda e o propósito da redenção, que seriam as próximas 3 aulas que eles, então, montaram na aula 4, e depois na aula 5, 6 e 7, eles traziam de novo esse quadro, para a gente ficar olhando e repetindo e lembrando, né, sobre ele. E olha, são crianças que são pequenas, mas a gente dá a Bíblia infantil e também Bíblia de adulto, eles ficam super curiosos, ficam lendo, assim, eles não leem, não, nessa, ela chama Mariana, a Mariana já lia, mas os outros dois aqui não, mas eles ficavam muito interessados pela Bíblia, assim, folheavam, e a gente deixa bem eles à vontade mesmo para folhear muito a Bíblia, e vai falando as coisas, né. Então, para cada faixa etária, a gente tem algumas ênfases, né. Até 4 anos, os professores devem contar a história, né, e sempre retomar, né, considerando, assim, quando recontar algumas partes principais, focar nos personagens. Quem são os personagens? Em que ambiente eles estão? Eles estão no monte? Eles estão no deserto? Eles, né, onde eles estão? Porque a Bíblia sempre muda, né, de lugar. Ela está falando que ele está no Egito? Ele está em Canaã? Né? Porque isso vai fazer muita diferença. A ida do povo de Deus para o Egito vai representar o pecado, né? A queda. Então, a gente foi de propósito marcando bem os ambientes em que os personagens estavam, quem eram os personagens. Então, por exemplo, só tinha Deus, Adão e Eva. Aí, quando a serpente entrou, olha, entrou mais um personagem na história, né? Tá? Tudo isso vai criando um raciocínio bíblico para as crianças. Então, nessa fase do desenvolvimento infantil, a repetição é muito importante para o aprendizado e atividades de memorização podem ser estimuladas, decorar versículos, nomes dos personagens. A gente não consegue fazer isso no domingo só, então a gente precisa passar essas coisas para os pais. A gente precisa falar isso aos pais, para eles fazerem em casa, todo dia, né? E a gente está junto, a gente apoia. Mas a responsabilidade é dos pais, né? Em 4 a 6 anos, a ênfase, então a gente continua fazendo isso a partir dos 4, mas a ênfase a gente já vai indo além, né? Introduzindo um trabalho com contexto mais amplo da história da redenção, incluindo princípios doutrinários e teológicos, né? Então, como Deus se revela aqui, né? As suas obras de salvação. Então, a gente já vai ensinando palavras como providência, aliança, pacto, né? A gente já vai falando esses termos bíblicos e teológicos, né? Então, tem termo que não tem na Bíblia, mas teológico, mas tem termo que é bíblico, que está na Bíblia mesmo, né? Então, a gente vai diferenciando isso e vai ensinando palavras, né, definição. Então, as obras sobre nós, né, seres humanos, a nossa condição, sobre a igreja, sobre o culto, né? E na classe de 9 a 11 anos, né, para cima, a gente já vai começar a introduzir, assim, um trabalho com foco no aspecto existencial, né? É bem a fase, né, começa a pré-adolescência, então, apesar da criança ainda se desenvolver bastante no aspecto afetivo e motor, nessa fase predomina o desenvolvimento cognitivo, eles são bem categóricos, né, eles começam a categorizar as coisas aqui. Então, a concentração já é maior do que de um bebê, que você tem que falar muito rápido, né, e o pensamento já é mais concreto e complexo. Então, para as crianças menores, eles não têm um pensamento tão concreto, por isso que a gente está sempre levando alguma coisa para eles pegarem, para eles verem, né? Mas também a gente equilibra para não ser muito isso, para eles desenvolverem uma escuta atenta, né? Não ficarem só no apertar botão, no ver, né? Porque se você só desenvolve o pensamento a partir da imagem, você deixa de desenvolver o pensamento a partir da palavra escrita.
e nós somos o povo da palavra. Então, nós queremos desenvolver neles uma escuta atenta. Então, a gente sempre procura equilibrar o uso dos recursos didáticos imagéticos e concretos, mesmo considerando que uma criança pequena ela é mais, ela não tem um pensamento tão concreto. Mas, enfim, a criança, a partir dos 9, ela já tem um pensamento mais concreto e complexo, então a gente já está uma certa autonomia, né, para as crianças, e trabalha o aspecto existencial. Ou seja, ela precisa ser auxiliada a identificar como a história contada se aplica na vida dela, né? Como afeta a vida dela e como ela deve proceder. Uma das coisas que a gente fala muito é, queridos, essa história é sua, é a sua família. Abraão, Isaac, já são nossos pais, né? Então isso já, né? Né? É isso mesmo, é nossa família, tem tudo a ver com você, né? Isso é uma estratégia de cativar, né? Então, algumas lições aprendidas, foi muito interessante a gente ter feito esse piloto em 2020. A gente deixou os professores muito à vontade, assim, gente, eles ficam assim, ai, mas será que eu faço? Ai, mas será que é bom? Ai, mas eu não tenho experiência. Gente, esse ano é para arriscar, né? Vamos arriscar. Tudo que a gente quiser, assim, né, dentro dos 10 mandamentos, a gente pode. Então, vai, tenta, né? Veja, e depois a gente vai ter um momento de refletir e estabelecer resoluções para o ano que vem. Então, uma das coisas que foi muito importante foi a aula com os pais. Então, a gente falou, nossa, isso vai manter. Então, a escola dominical, ela passou de uma escola dominical infantil para uma escola dominical para a igreja inteira, todo mundo, e não somente os pais, mas todos os membros adultos também podem participar e participam, mesmo não tendo crianças, né? Só que a gente começou a perceber que faria mais sentido dar aula para os pais, aquela aula antes das crianças. Né? Então, uma aula sobre Isaac eu dou hoje para os pais, e eles ainda estão vendo uma aula anterior, as crianças, no caso foi a aula de Abraão. Então, as crianças estão vendo a aliança que Deus fez com Abraão, e os pais já estão na frente, que Isaac já nasceu, né? Porque eles vão durante a semana falar sobre a aliança, e aí Deus cumpriu essa aliança, Isaac nasceu, tal, aí no domingo elas já têm um conhecimento prévio, digamos assim. Então a gente vai recordar, naquela parte da abertura, a gente vai cativá-las recordando, olha, o que você estudou a semana inteira, né? Sobre Isaac e tal, mas ela ainda não tem tudo na cabeça, né? Então a gente vai aos poucos, igual Deus fez com a gente, né? Ele revelou progressivamente, né? A sua mensagem de redenção. Então, a gente vai fazendo a mesma coisa. Então, foi muito bom a gente ter feito assim. E para o preparo das aulas, então, a gente ficou muito claro para todos a importância da gente se recorrer primeiro à Bíblia, né? Antes, muitos de nós confessamos que nós olhávamos primeiro as revistas. A gente olhava primeiro um comentário. Deixa eu ver o que o John Piper fala. Depois eu vejo se a Bíblia está certa. Sabe assim? Deixa eu ver o que o Calvino falou. Depois eu vejo se a Bíblia está certa. Então, assim, né? A gente falou, não, gente, a gente tem que estudar a Bíblia primeiro. Vai na palavra, leia o texto quantas vezes você conseguir. Mínimo 10, sabe assim? Então a gente começou a realmente reconhecer e viver a centralidade da palavra, né? Então, começamos a esse movimento de, gente, você tem Bíblia de estudo? Você tem uma Bíblia de Genebra? Você tem uma Bíblia de estudo Nova Almeida atualizada? Porque não tem, precisa. Não consegue comprar, a gente te ajuda, mas todo mundo tem que ter, né? Então, a gente começou aí buscar um desconto na editora, começaram a se mobilizar, entendeu? Para todo mundo ter uma Bíblia de estudo, e
e se comprometer a estudar a Bíblia primeiro e depois olhar os comentários, né, fazer o curso do Perguntar Lá Não Ofende, utilizar os recursos do Moodle, que eu vou mostrar. Acho que eu vou acelerar um pouco. Já são 10h20? Meu pai, eu tenho que acelerar muito, deixa eu ir rápido. Meu material de apoio, diretrizes didáticas ao professor. Aí no Qualquer Drive... coisa pode estender mais, professora. Eu posso, não sei vocês aí, mas eu vou tentar. Tem a aula depois? Hoje, a terceira? A quarta? Vocês têm, Thierry? Tem aula. Então Deixa pode. eu olhar aqui, viu, professora? Pera Só aí. não vai Mas ter pode seguir daí intervalo. que eu falo no chat. Então, no Drive, a gente posta os planos de aula, e aí tem um Padlet, né, que é um painel de fotos, em que a gente coloca as fotos, né, das crianças, e cria um mural, né, de fotos. Então, no WhatsApp, a gente faz os avisos, e a questão da Covid, né, impõe para a gente também muitos imprevistos, o que nos força a sermos muito flexíveis, e a gente estabeleceu que cada sala ia ter um coordenador, né, para apoiar aí os professores, né. Então, a gente, depois, em 2021, abriu mais uma sala, porque entraram mais crianças, né, 3 adolescentes, né, de 13 anos, então a gente abriu mais essa sala, né. Então, a novidade foi essa, olha, cada grupo de professores tinha um coordenador, para chamar de seu, né, para auxiliar, porque eu sozinha não ia dar conta, né, no início era tipo eu e as outras pessoas iam cuidar da administração, então quando a gente se dividiu, e mesmo assim, mesmo naquela divisão de administrativo, pedagógico e comunicação, cada um se responsabilizou para ajudar os professores nas salas, né. Então, somos 12 professores, 6 coordenadores, e aí essa novidade aí de uma sala nova em 2021, e nós temos entre 20 e 25 crianças por domingo. Então, o currículo que nós fizemos, eu vou abrir aqui o Excel, deixa eu ver se já está aberto. Já. New Share. New Share. Dá para ver o Excel? Me dá um ok, alguém. Sim. Tá? Dá para ver, sim. Tá. Então, a gente dividiu a Bíblia mesmo em várias partes, em temas, assim, né? Então, a criação, né? Então, dentro do tema da criação, a gente estabeleceu 4 aulas, né? Falar da criação, porque a primeira parte aqui de Gênesis até Gênesis 11 é aquela perspectiva mais universal, né, da criação. Então, a gente colocou, bom, a criação aqui em 4 aulas, né, o princípio, a queda, o Noé, né, o dilúvio, e a Torre de Babel. E aí depois a formação de Deus, né, a formação do povo, desculpa, então quando ele faz uma aliança com Abraão, então mais 4 aulas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois o crescimento do povo, né, quando Jacó casa, aí tem bastante filhos e tal, e aí ele vai, e por meio de José, leva o povo de Deus para o Egito. Então é mais um tema desdobrado desses 3 assuntos aqui, né, em 3 aulas. Então, as crianças tiveram dia 30, não, os adultos, dia 30 de maio, estudaram essa aula, né, e as crianças tiveram, aqui no começo era junto, depois que mudou, a partir de agosto, tá vendo? Dia 1º eu dei aula para os adultos, e as crianças só tiveram dia 8, porque no começo a gente não conseguiu. Tá, então essa foi a lógica, e a gente fez uma parada em julho e tal, né, e essa foi a lógica que a gente foi criando, olha, os temas da Bíblia mesmo, né, as referências bíblicas e as datas, então a gente foi colocando no Excel, e aí, se Deus quiser, em 3 anos a gente vai conseguir terminar, né, e para depois voltar e fazer tudo de novo.
Essa aqui é a ideia do currículo, né? O currículo é a Bíblia. Então, o que a gente coloca como princípio? Aí eu quero terminar em 3 minutos para a gente conversar, em meia hora. O que a gente estabelece como currículo? Agora eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Vou colocar modas 2 vezes. Aquele do WhatsApp. Então, o que a gente requer para os professores, né? Princípios que a gente passa para os professores. Queridos, a gente precisa de um olhar para além do texto específico. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a Bíblia é uma história só. Então, o professor fica assim, eu só vou falar sobre Noé. Tá, beleza. Não, mas você tem que contextualizar, né? Na história da redenção. Então, a gente sempre vai ter que associar, né, as histórias com os conceitos que a gente está aprendendo, o conceito maior, de aliança, o pecado, né, o pacto, o reino, o mediador, como isso aponta para Cristo. Então, a gente está sempre retomando, e a linha do tempo ajuda muito, tá? A gente faz esse exercício o tempo todo, queridos. Então, na questão do planejamento, como eu já falei, gente, primeiro estuda a Bíblia, primeiro leia 1000 vezes o texto, grifa as palavras, aí a gente dá algumas diretrizes, palavras que se repetem, a gente ensinou o que é o quiasmo, aquela estrutura, né, quiasmática, simetria, a gente estudou, a gente estuda, a gente faz um método gramático histórico gramático, agora não sei, literário, não sei se é gramático histórico ou se histórico gramático, mas eu acho que é gramático histórico, teológico, vocês que sabem melhor do que eu, né, e depois que a gente vai ver sermão, vai estudar, né, fazer os encontros, a gente usa as confissões, né, e nos familiarizarmos, então, como eu adequo essa linguagem para a faixa etária, né, e usar o modelo do plano de aula, né. Então, breve catecismo para criança, a gente usa esse, né, que é tipo uma história em quadrinhos, muito bom, todas as crianças têm, né. E a gente fala para eles também mais isso, né? Toda a Bíblia é o contexto do texto, né? Para quê? Para a gente não cair em alegoria, né? A escritura interpreta a própria escritura, então a gente está sempre buscando um texto que explica aquele texto do Antigo Testamento, geralmente é o texto do Novo Testamento, que explica um texto do Antigo Testamento, né? O centro, o ponto de referência para o significado de toda a escritura é Jesus, a gente sempre tem que apontar para a pessoa e a obra de Jesus. A gente utiliza o conceito unificador do cordão dourado, do do Van Groningen, desculpa, né, que é o reino, o pacto e o mediador. Então, Deus fez uma promessa, ele vai cumprir, ele se relaciona conosco em aliança, e nós também nos relacionamos em aliança, né, e tudo mais. Então, 2 boas referências para nós é o Greidanos e o Brian Chappell, né. Claro que os professores não leem tudo, mas assim, a gente vai passando para eles os textos, né. O ensino cristocêntrico identifica e evidencia os atos redentores de Cristo na palavra, né, então a história da redenção e o foco redentivo. Então, algumas fotos aí para vocês verem, por exemplo, essa aqui é uma foto da abertura. O pastor Mauro falou sobre o tabernáculo, ele fez uma maquete, né, e contou, depois cada um foi para sua salinha. Não, essa aula foi todinha conjunta. Na segunda aula, o pastor Jonatas, que deu a aula, e aí que eles foram para a sala, né, dividiu em sala. Então, essa é uma típica aula de abertura, aqui já é nas salas mesmo, né. Então, são salas pequenas, essa é a sala do berçário, essa outra sala do berçário, aí as crianças de 2 e 3 anos, de 4 a 6, a gente, segue os protocolos, né, tenta, pelo menos. E aqui as salas maiores. Então, sempre o catecismo junto lá com a Bíblia. Aqui foi uma maquete do tabernáculo. Aqui também fizeram uma maquete bem grande, né, do tabernáculo, com os elementos dentro, para as crianças menores. Aqui, uma brincadeira do povo se deslocando no deserto, né.
Então, essas são as nossas crianças. E aqui são atividades que eles fazem em casa, e eles amam compartilhar, né? Então, os 10 mandamentos, eles decoraram com gestos. Essa bebê, a Rebeca, ela ama a letra, sabe? Ela é bem interessada em letra, ela aponta o tempo todo para as letras, ela gosta de Bíblia com escrita. Ela é uma menina interessantíssima, assim. A gente se surpreende muito com os bebês, muito, muito, muito. É um ato de obediência e fé, como a Silvia falou no começo, é um ato de obediência, né? A gente sabe que o Espírito Santo não tem limite, né? Quando a gente olha um bebê, a gente fala, nossa, o que ele vai aprender, o que ele sabe? Mas a gente vai se surpreendendo, vai vendo que eles sabem muito, eles têm interesses muito específicos, né? E surpreende, e do nada, assim, eles manifestam que estão aprendendo, né? É incrível, assim. Então, eu queria terminar, assim, antes da gente conversar. Até que deu tempo, que bom. Eu quero mostrar para vocês uma aula. Peraí, deixa eu ver. Não está aberto, eu vou abrir agora, peraí. Share. Vou abrir aqui uma aula. Estão aí? Estamos, sim, ansiosos para assistir a aula. Como passa rápido, né? Passa muito rápido. Deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Eu vou mostrar o mudo. Quero mostrar muitas coisas. Mas eu vou mostrar conforme a gente vai conversar. Deixa eu ver se tá aqui. Vamos ver se dá para ver. Ainda tá branco, né? Para mim tá preto. Tá preto? Aguarde. Para mim apareceu página sem resposta. Deixa eu dar um refresh aqui. Então, deixa eu fazer um compartilhamento direto aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo uma pasta com várias... Não. Não? Tá vendo o quê? Só escrito que começou a compartilhar e dá duplo clique para entrar em full screen, mas ela está preto e só escrito isso para mim. Então, peraí. Deixa eu fechar. Tem muito recurso online, meu computador acho que não suporta. E agora, parou, né? Vamos lá de novo. Parou. Acho que eu vou fechar aqui a internet. Vamos lá, tentar de novo. Vamos ver agora. Não. Não? Está dizendo que você tá compartilhando, mas para mim... Mas não mostra nada. Opa, agora. Agora foi. Foi? Agora deu. Que bom. Agora apareceu, assim, a pasta, todas as... Então, essas aulas eu coloco no Moodle, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vou falar da última aula, que foi Levítico. Então, a gente mostra para os professores, eu vou abrir no Word mesmo, tá? Mas eles recebem PowerPoint e recebem também recursos em PowerPoint com as imagens. São vocês que criam. A gente usa as imagens do Free Bible Images. Né? Depois eu te passo o link. É um site que tem imagens lindas, assim, já prontas, da Bíblia, das narrativas bíblicas, né? Tem vários tipos de imagens, tem umas mais clássicas, outras com um traçado mais
mais grosseiro que o outro, aquela coisa mais moderninha, outra coisa mais clássica. Então dá para escolher, né? Mas é muito interessante o Free Bible Images. Você entra lá e tem uma parte que está escrito assim, books. Aí você entra no livro da Bíblia, a Gênesis, então todas as apresentações que tiver de Gênesis, você pode escolher, baixar a imagem, baixar o script. Nossa, é maravilhoso. Assim. Esse aqui foi a aula de Levítico, que a gente, depois de falar sobre o tabernáculo e tal, que Deus, então, se estabeleceu visivelmente no meio do seu povo, falou, tá bom, mas agora eles têm que viver uma vida santa, né? Não é de qualquer jeito, a presença de Deus impõe santidade, que Deus é perfeito, então a gente vai ensinando isso para eles, né? Mas a gente, antes disso, estuda como que a gente aponta para Cristo, né? E aí a gente manda para os professores, tem 23 páginas, esse arquivo, né? Então, eles têm um panorama geral do livro, aqui no caso foi o livro todo, né? Então, interpretação levítico, histórica, teocêntrica e cristocêntrica, como que a gente ensina isso para a criança, né? Então, a gente tem umas palavras-chave que nos ajudam aí no discurso, né? Então, no caso, santidade, sacrifício, expiação e comemoração. Então, não é só sacrifício, comemoração também, né? Eles tinham as festas. Aí, a gente também vai pensar em como falar sobre o pecado, e aí, no final, tem as diretrizes didáticas para o professor fazer o plano de aula. Então, a gente mantém um diálogo com o professor, né? A gente escreve para os nossos professores. Isso futuramente vai virar um material publicável para as outras igrejas, mas por enquanto a gente tem feito para nós, né? Então a gente vai conversando com ele, e aonde a gente entende aqui uma abordagem cristocêntrica, que a gente vai botando o ícone, né? Então aqui vou passar rápido, tá? Então os versículos, links, esse panorama é muito legal, então as 4 dimensões, para interpretar Levítico, né, ele tem Renata, para nós só aparece a sua pasta, as pastas, não o Word. Não está aparecendo o Word? Não. Do lado direito tem agora? 2 imagens. Agora foi. Agora apareceu. Eu estava achando que vocês estavam vendo. Desculpa, gente. Aqui, ó. Agora deu para ver? Agora deu. Agora sim, a gente pensou que você ia deixar no suspense. Não. Então, aqui, ó. Né, introdução, as 4 dimensões. Eu estava falando, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazendo diálogo com eles e vai mostrando, vai enfatizando, né, a abordagem cristocêntrica e vai explicando, como se fosse uma conversa. Então, fora o PNO, eles têm mais esse material, né? Então, a interpretação literária, a gente já falou com eles sobre essas características gramaticais, né, de repetição da Bíblia, tá? Então, a gente identifica com eles também os personagens, as cenas, por quê? Porque eles vão instruir as crianças, né? A estrutura quiasmática, então a gente percebe que a expiação, né, o capítulo que fala de expiação é importante, então a gente vai mostrando. A gente também identifica o enredo, né, os clímax, então aqui é um enredo complexo, ele tem 2 clímax, né, ele tem sempre um incidente, ele tem um conflito, ele tem um desfecho, a gente vai ensinando isso para os professores, e isso ajuda na hora de contar a história, né, e aí sempre o ápice é o ensino cristocêntrico, né? Então, aqui são as palavras-chave, assim, para ajudar os professores na contação, né? Santidade, a lógica simplificada está aqui, né? Para vivermos a presença do Senhor, a gente precisa de santidade. Os sacrifícios representam todos os sacrifícios representam algum aspecto da reconciliação entre Deus e o homem. É aqui que, né, a gente consegue também apontar para Cristo, principalmente. E a expiação, que é o que Cristo fez, finalmente, né, e cobriu todos os pecados por meio da comemoração de sangue, e isso é que dá o shalom da nossa vida. A gente vive em paz, a gente vive feliz. Por quê? O que é a razão da alegria da nossa vida? É que a gente tem o perdão de Deus, né? Que se não for isso, a gente está perdido. Não importa se eu tenho iPad, se eu tenho cabelo, enfim, não importa.
né? O que importa é que eu tenho o perdão de Deus e eu tenho vida eterna. O resto, gente, é passageiro. Então, a gente vai ensinando isso, né, para as crianças com esses estudos. Aqui são sacrifícios e tal. Quero passar para a última parte aqui. Toda semana eles recebem um arquivo como esse, né? Que as festas, né? Que é isso aqui? Reflexão, como falar de pecado, a gente sempre traz, então a gente fala, gente, vamos lá no catecismo, pega a pergunta tal, mostra para eles, reflete, fundamenta, entendeu? É conversacional mesmo, né? No final que eles vão pintar alguma coisa, se der tempo. Então a gente tem aqui os objetivos, os versículos-chave e os momentos da aula. Então, a abertura, a gente vai fazer uma roda de conversa, né? Aí eles vão para a sala, vão assistir um videozinho, entendeu? Vai falar o versículo, vai cantar. Eles cantam música de adulto, eles amam, 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 amam e cantam. E a oração, né, final. Então, e aí, a partir daqui, queridos, que o professor vai lá e organiza tudo isso no tempo. Então, eu tenho 10 minutos para isso, 15 minutos para isso, eu vou falar isso, entendeu? É assim que a gente faz. Agora, nós temos 15 minutos. Eu vou dividir em turmas. Eu queria que vocês, 5 minutos, conversassem. 5 minutos é para conversar bastante. Conversassem sobre a realidade de vocês. O que é replicável? O que vocês... O que fica na cabeça de vocês quando vocês escutam isso? Porque depois eu vou pedir para alguns de vocês compartilharem entre todos, para a gente se ouvir, né? O que é a visão de escola dominical? Olhando isso, o que chamou a atenção? O que vocês acham que é replicável? O que você fala, nossa, isso aqui com certeza eu vou aplicar, que legal, tal. Ou isso aqui não gostei, então. Enfim, tá bom? Eu vou fazer aqui rapidinho breakout rooms. Eu vou criar, deixa eu ver, somos 26, 25, 5 vezes 50, 5 grupos, pode ser? Né? 5 grupos de 5 pessoas, alguns minutinhos. E eu vou colocar aleatório aqui, tá? 5, create. Então, é só dar um ok aí para entrar numa sala, tá? Ok. Depois você chama de volta, né? Tá, isso, Então, tchau, até mais. Já estão sendo convidados. Deixa eu ver. Danilo, deixa eu ver. Bem que a IPV podia ter no setor que faz trabalhos plantados por uma pessoa sabendo como chamar, sempre faz trabalho, seria muito melhor. Danilo, será que o Danilo tá aqui? Ah, não, ele saiu. Ah, tá, quando ele voltar, eu falo. Vamos criar. Vamos ver a muletinha aí do seu lado aí. Vamos lá, então. Para baixo. E aí, o que vocês acharam? Pensa aí. Eu vou dizer que o que eu gostei é a organização. Me chamou muita atenção, cara. É sensacional como é que ela... Eu amo só isso, o ministério ela não ganhar para isso, ela é um ponto fora da curva dentro da IPB, viu? Porque facilmente poderia ser um dos pastores participando como pastor auxiliar, porque ela cuida todinha da parte de ensino. E o que eu não colocaria em prática, eu acho que
um preciosismo, talvez, essa questão da teologia reformada. Eu acho que é necessário, mas não dessa forma. Parece que a criança não deixou de ser criança no processo. Bom, olhando de forma bem superficial. Uhum. Entendi. Eu achei interessante eles sincronizarem o ensino dos adultos com o das crianças, de ter uma Verdade, linha né? só e fazer ciclos, né, de 3 anos, que por mais que a gente ache que vai ser repetitivo, não é. A gente precisa trabalhar os meus temas e reforçar para conseguir ter uma base. Se a gente conseguir fazer pelo menos 2 ciclos de 3 anos, já dá uma diferença muito grande. É. Tá vivo aí, Renato? Sumiu. Sim, não, tô sim. Essa história aí, né, de que, tipo, tem temas que são mais para adulto, tem outros só que é para criança, e aí, no caso, igual o Jair estava falando, mesmo tema para todo mundo, linguagens diferentes, materiais preparados para cada um. Aquele da Confissão de Fé de Westminster para criança, eu achei super legal esse material, eu não conhecia, por exemplo. Então, achei interessante, assim, de tratar temas iguais, só que é aquilo, né? Cada um na sua linguagem. E essa organização fera aí, né? Que o Gui falou. Essa organização dela, essa preparação toda aí, lembrando que a gente está falando de crianças, né? Me fez lembrar, eu estou lendo aquele livrinho do Howard Hendricks, né? Que a professora pediu para colocar lá como leitura, né? Obrigatória lá dos 2 que ela sugeriu. Um dos pontos que ele trata lá no início do livro é a questão da preparação, né? Que quando você está fora do ambiente eclesiástico, o currículo exigido para qualquer coisa é extremamente extenso, né? Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E quando vai para a igreja não é assim. Geralmente o pastor fala assim, ou o líder lá fala assim, olha, você sabe de Bíblia, você sabe ensinar isso aqui? Vamos lá que você vai ser professor. E aí eu lembrei agora disso, né, por toda essa preparação, né, a gente está falando com um público ali de 0 a 11 anos e toda essa organização, como o Gui comentou, né, a sincronização aí que o Jader também citou, também foram pontos que me chamou bastante atenção. Eu acho que é uma das coisas que eu adotaria, né, é importante, facilita muito a nossa vida quando as coisas estão organizadas, né? Um exemplo disso que a gente sente é no seminário, né? Algumas dificuldades que a gente tem, muitas vezes o ir mal num trabalho, numa prova, alguma coisa e outra, é fruto da falta de organização, né? Que acaba não tendo ali, claro, existe contexto de pandemia, uma série de coisas que o seminário precisou se adaptar ali. Então, assim, a gente não pode falar assim, das causas que levou a isso, mas o ponto é como a organização é importante, né? Do outro lado, como isso facilita no aprendizado, né? Eu acho que Tivemos um problema hoje sobre a organização. Como, Jader? Eu não entendi. Tivemos um problema hoje de falta de comunicação, né? Questão de trabalho, quem que ia fazer, quem que não ia fazer. Por mais que a gente ache que não, né? Por exemplo, eu não sou das pessoas mais organizadas do mundo, mas precisa ter, não adianta. É obrigatório. E para o ministério, né, a gente precisa ter. O professor Silas, ele é organizado, acho que ele se comunicou mal, né, cara? Quando ele falou próxima semana, de fato, foi o que o Erasmo entendeu, né, cara? Ele se comunicou mal ali, acabou dando esse problema... Sim. Problema todo aí entre... É porque a comunicação falada não é igual escrita, né? E aí ele mandou escrita daquele jeito, semana que vem. Mas é muito diferente se avisar por um canal de WhatsApp, por o Class, cada um é uma linguagem, né? Isso é muito... É verdade, verdade. E as crianças estão aprendendo. O Jeff estava aí desde o começo, não, né? Entrou agora. Não, chegou agora. Legal, toda. Você chegou aí agora, ó. Fala aí, vai.
você quiser, mano. Ó, Vai dar certo, vai dar certo. vai. Vamos voltar? Tá pedindo para voltar aqui, né? Sim, até mais, amigos. Deus abençoe vocês. Tchau.